Então, deixa eu falar uma parada pra vocês, cara. Eu tenho um irmão. Meu irmão tem 8 anos agora. E ele me falou uma parada que eu não sabia, cara. Ele falou assim pra mim, ele falou assim, você tem um canal no YouTube? Eu falei, tenho. Ele falou assim, cadê tua cadeira gamer então, cara? Que todo youtuber tem uma cadeira gamer, menos você. E daí eu falei, caralho, é mesmo? Eu falei, caralho, moleque, olha aqui minha cadeira gamer. Olha aqui minha cadeira gamer. Olha aqui minha cadeira gamer, ó. Tem o encosto da cadeira gamer e tem a cadeira da cadeira gamer, cara. Tá bom pra você? Respeita minha cadeira gamer, rapaz. Respeita minha história, moleque. Mentira. Aí, fabricante de cadeira gamer, se quiser mandar a cadeira gamer aqui pra casa, eu vou agradecer. Até porque não tenho dinheiro, nunca vou ter dinheiro, nem inclinação comercial pra comprar a cadeira gamer. Então, é nóis. Livro de hoje, Meu Ano de Descanso e Relaxamento, Otessa Moshfegh. Eu acho que é esse o nome da mulher. Tá? Uma escritora americana, filha de mãe croata e pai iraniano. Né? É engraçado como essas coisas são importantes, né, nas biografias americanas, assim, porque assim, é claro, aqui no Brasil a gente também recebe muita influência, assim, de ascendência de outros países e tal, como nos Estados Unidos, né? Enfim, isso é muito normal. Mas assim, parece que nos escritores, enquanto isso dá para as pessoas aqui no Brasil um certo ar snob, uma certa, tipo, porque assim, é muito feio você ter ascendência europeia e falar dela, assim, parece que você está meio renegando as suas raízes brasileiras, ou parece que você quer se distanciar do que seja brasileiro. Agora nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos as pessoas elas falam que elas não, que elas querem mesmo se distanciar dessa coisa de ser americano, porque ser americano é meio que sinal de ser meio idiota, assim, meio intelectualmente limitado. Então as pessoas falam assim, não, cara, tipo uma mulher, porra, filha de mãe croata e pai iraniano, assim, que não são exatamente, necessariamente polos intelectuais muito grandes, mas confere um certo charme, confere um certo, né, brilho na trajetória da pessoa. Mas vamos lá, cara. Esse livro aqui, eu tive, assim, sentimentos conflitantes em relação a ele. Esse livro foi me indicado pela Aparecida Vilaça, quando a gente se encontrou na Flip, ela me indicou esse livro e o da Rosa Monteiro, que eu vou ler depois. E ela disse que tinha achado super engraçado e tal, daí eu peguei pra ler, né? Ao mesmo tempo eu estava trocando uma ideia esses dias com a Caron Ben-Simon, que é uma escritora brasileira gaúcha, né? Enfim, muito boa escritora, por sinal. E a gente, volta e meia, a gente conversa um pouco pelo direct do Instagram. E ela disse que ela, tipo, tinha achado esse livro assim, largou, tá ligado? Falou assim, esse livro aqui, né? E eu entendo tanto a razão pela qual a Aparecida Vilaça gostou pra caramba desse livro, quanto a razão pela qual a Carol Ben-Simon largou esse livro. Vamos lá. Explicar um pouco a sinopse dele para depois a gente abordar alguns aspectos. Esse livro é narrado em primeira pessoa por uma protagonista que se descreve a si mesmo como uma pessoa muito bonita, loira, magríssima, aquele padrão assim meio top model e tal. E ela, pincelando ali um pouco da biografia dela, fala que, enfim, a mãe dela bebia muito, os pais dela, enfim, como é que era? Acho que o pai dela tinha morrido, depois a mãe dela morreu também, enfim. E ela começa meio que a dar uma fatigada da vida, começa a ver que a vida dela está meio resolvida financeiramente, ela tem uma grana que ela recebe e tem uma renda de herança, então ela está meio que ok, e ela resolve tirar um ano de descanso. Então ela vai numa psiquiatra completamente mau caráter mesmo, assim, que receita para ela uma porrada de remédio psiquiátrico para ela ficar dopada o ano inteiro, assim. Então ela toma remédio e dorme e fica assistindo filme. Ela gosta muito da Whoopi Goldberg, e daí tipo ela é fã da Whoopi Goldberg e tal. E daí ela faz umas digressões falando sobre a buceta da Whoopi Goldberg, falando que é uma buceta sólida, honesta, pá, não sei o que. Ela fala outras coisas da Whoopi Goldberg, mas essa passagem ficou mais na minha cabeça. Que coisa, né, cara? Bom, e aí ela tem uma amiga, que é a tal da Riva, que vai na casa dela de vez em quando, e a Riva, ela
demonstram um afeto muito grande por ela, porque elas eram amigas de colégio, mas ela diz que ela já não tem mais a relação que elas tinham no colégio, elas se distanciaram em estilo de vida, e enfim, se distanciaram nos caminhos que as vidas delas tomaram, e a única coisa que mantém elas juntas é justamente a memória da amizade anterior delas, enfim. E ela trata a Riva super mal e tal, e a Riva é super afetuosa com ela, e a Riva também tem os problemas dela, assim, a Riva tem uma mãe, enfim, doente, ela é bulímica, enfim, todas essas coisas. E tudo isso se passa durante o ano 2000, né, o ano 2000 em Nova York. Então, é claro que você já sabe o que vai vir logo depois disso. Isso não é nenhum mistério para ninguém. Se a pessoa coloca um livro para se passar em Nova York e no ano 2000, cara, você sabe aonde o livro vai dar. Isso aí, tipo, é óbvio, né? Beleza. Então, assim, essa é a sinopse do livro. O que esse livro tem de bom, primeiro, assim? E o que esse livro tem de ruim? O que a gente fala primeiro? O livro que tem de ruim ou o que o livro tem de bom? Vou falar o que o livro tem de bom primeiro. O que o livro tem de bom? Primeiro, ele é um livro muito sagaz, na minha leitura, em mostrar como é que acontece na nossa geração, da geração da qual eu faço parte, da geração da qual a Otessa também faz parte. A Otessa nasceu em 81, então, tipo, da nossa idade, né? O Murilo também, né? Murilo. Posso falar em que ano você nasceu? Tá, posso falar. Então, o Murilo nasceu em 82, eu nasci em 86. A gente faz mais ou menos parte dessa mesma geração, que é uma geração que, de certa maneira, foi muito mais bem criada pelos pais, muito mais bem cuidada pelos pais do que gerações anteriores, e isso acabou fazendo com que a gente buscasse uma transferência de afetos para fora do campo interpessoal. Então, essa coisa dos remédios psiquiátricos no caso dela, mas existem outras formas de buscar esse cuidado, esse afeto, né? Então ela busca na psiquiatria, a psiquiatra dela vira uma espécie de mãe para ela, que dopa ela, e daí por isso mesmo sente que ela está cuidando dela de alguma forma, enfim. Mas existe essa busca eterna por um afeto que não se renova. Então é a primeira geração mais carente, né, emocionalmente carente, mais mimada, né, de certa maneira. Então esse livro ele faz essa abordagem dessa, sei lá, vamos dizer, psicopatologia, não sei se a gente pode colocar assim, que é geracional, né, e que eu acho que passa por algumas camadas mais de classe média, alta, em ambientes um pouco mais poderosos, tá? Isso estou dizendo para distanciar de uma possível crítica assim, tipo, isso aqui é white people problem, né? Um negócio assim. Mas isso acontece. E falo do que eu conheço da experiência, do que eu observo, enfim, das pessoas que conviveram comigo e tal, né? Então são pessoas que vão buscar o afeto delas em remédios, vão buscar em drogas, em álcool, no YouTube, tá ligado? Essas coisas são tipo, cara, são bem certinhas assim disso de geração, tá? Ela dá uma cutucada muito engraçada nessa coisa da psiquiatria, porque assim, a psiquiatria, para quem não entende como é que funciona a psiquiatria, eu acho que mesmo os psiquiatras às vezes não entendem por completo como é que funciona, no sentido de que não conseguem prever com exatidão o efeito de cada droga em cada corpo. Então essa psiquiatra dela, que é a doutora Tuttle, ela fica fazendo perguntas completamente escusas e marginais sobre a vida da pessoa, sendo tipo assim, você tem sangue árabe em você, então vou te passar um remédio. Porque é mais ou menos assim, né? Você vai no psiquiatra, assim, e o psiquiatra começa a te perguntar as paradas e fala assim, mas o que tem a ver com esses remédios que você precisa me dar aí pra eu parar de pensar em me matar, por exemplo, né? Por que você tá me perguntando isso, né? Parece que toda hora que você vai no psiquiatra, a tua mente passa por esse questionamento. E eu acho que ela brinca muito bem com isso, assim. Então, tipo, os diálogos que ela tem com a psiquiatra dela são, assim, hilários, assim, cara. São as coisas mais engraçadas que eu já li. E eu acho que fazem nessa crítica divertida, pós-moderna, faz um diálogo com alguns outros autores, a saber, principalmente o Don DeLillo
e o Bret Easton Ellis. Eu achei a escrita dela muito próxima desses dois caras em vários momentos, assim. Então, se você gosta do humor do Don DeLillo e do humor do Bret Easton Ellis, talvez você encontre alguma coisa aqui que também te faça dar umas risadas, né? Outros traços derrogatórios de moral geracionais que passam por esse livro estão aí também, essa indiferença no trato interpessoal com a amiga, nessa busca inconsequente de sexo e submissão a outra pessoa e carência nas relações amorosas, porque ela também tem um cara que é o cara dela, assim, pelo qual ela é apaixonada, pelo qual ela rasteja, que é o tal do Trevor e tal. Então são coisas que assim, a gente conhece, a gente já viu, a gente continua vendo, sabe? Então é um romance muito presente, muito sintomático, eu acho, da nossa geração. O que ele tem de ruim? Primeiro, assim, eu acho que o fato dele ter sido narrado em primeira pessoa, eu acho que cria uma antipatia muito maior, assim, por parte das pessoas que não estão dispostas a ouvir essa pataquada geração Y que a narradora oferece, assim. Que eu acho que foi essa a razão pela qual a Carol Ben-Simon abandonou o livro. Ela é extremamente insuportável na narrativa dela, assim. E é um tipo de insuportabilidade que é muito próximo, de novo, porque é geracional. Então, assim, você já vê todo mundo falando assim, você vai ler essa mulher e fala assim, não, cara, eu quero ler outra coisa, velho. Eu não quero ficar lendo essa molecada mimada aqui, falando desses probleminha dela, falando que é legal tomar remédio psiquiátrico e não ligar para os outros. Ela é excessivamente estadunidense nessa coisa de que o name dropping, assim, de referência, de marca, de coisa, parece que isso constitui algum tipo de esfera de importância dentro do romance. Né? O que se a gente for parar para pensar em outros romances que a gente considera, sei lá, bacanas de outras épocas, sei lá, pega um Dostoiévski, um Jorge Amado, enfim, cara, não tem isso, assim, sabe? Eu peguei um tênis da Nike, peguei uma câmera da marca tal e peguei, sei lá, um computador da marca tal. Isso pro norte-americano, isso aqui parece que é uma parada, tipo, que faz todo sentido, assim. E pra gente, às vezes, a gente não tem tanta referência dessas marcas, então a gente não sabe exatamente o que isso significa, né? Parece que isso pode configurar alguma coisa. Aliás, outro paralelo que ela faz com Don DeLillo é que boa parte do primeiro emprego dela e do emprego que depois se desdobra no último arco narrativo da história tem a ver com as artes plásticas. Ela trabalhava numa galeria de arte e ela faz as obras de um cara chinês, de um artista chinês chamado Xing Pi, que empalha uns bichos assim e deixa os bichos empalhados. Então acho que empalha cachorro, acho que ele empalha cachorro, isso. E então assim, também tem muito essa brincadeira com as artes plásticas que o Don DeLillo faz em quase todos os livros dele, se eu não me engano. Cara, é difícil você, tipo, comprar o jogo dela, assim, e comprar a narrativa dela, né? Por último, cara, esse negócio de 11 de setembro, velho, aí na boa, cara, americano acha que isso é muito, muito importante pra eles e tal. Eu realmente sei que é importante, porque redefiniu os paradigmas geopolíticos do mundo no século XXI. Mas, cara, na moral, eu não me importo, cara. Tipo, eu não me importo com 11 de setembro, cara. Assim, eu tô tipo, cagando pro 11 de setembro, velho. Isso é uma parada entre eles lá, não tem nada a ver com essa história. Tipo, pra mim isso aí, tipo, sabe? E você vê como isso é parte de uma agenda tão forte, assim, cara. O que os caras fazem de livro, de filme, principalmente de livro, né? Mas de filme também, tipo, cara, sobre o 11 de setembro, cara. Sobre o 11 de setembro. Tudo bem, cara, é uma tragédia e tal, mas, cara, tem muita tragédia no mundo, sabe? Tem muita tragédia no mundo. Eu tava falando, eu não lembro onde que eu li isso, assim, que as pessoas estavam falando, tipo, do excesso de livro de holocausto, né? Como tem livro de holocausto, cara? Como tem livro assim, a menina que fugiu de Auschwitz, a menina que desafiou Auschwitz, as cartas que foram trocadas. Cara, assim, tipo, isso é excessivo. Todo ano tem um porrilhão de livros desses. E tudo bem, é uma tragédia mesmo, assim, não vamos tirar a importância da tragédia. Mas assim, isso é parte de uma agenda muito forte, que é martelar essa história na nossa cabeça, que a gente não vê martelando sobre outros genocídios, por exemplo, né? Aliás, tem uma história de que o Hitler, quando ele foi
fazer lá, enfim, a solução final dele lá, e as pessoas ficaram um pouco preocupadas da alta cúpula dele, falando que a opinião pública ia, enfim, rechaçar ele por isso. Ele falou assim, porra, mas quem é que lembra dos armênios, né, pelo genocídio armênio que os turcos perpetraram na Primeira Guerra Mundial. E é muito engraçado porque hoje na história, embora o Holocausto armênio tenha acontecido umas 3 décadas antes do Holocausto judaico, os armênios são conhecidos como os judeus do Cáucaso hoje, né? Eles são volta e meia você vê essa referência, judeus do Cáucaso. E isso é por conta de uma presença constante das histórias do Holocausto em detrimento de um apagamento das histórias de outros genocídios, né? Cara, essa parada de 11 de setembro, legal, cara. Enfim, zoou a cabeça deles, enfim. Não acho que isso aqui seja um livro que antecipe a psicopatologização da paranoia americana pós 11 de setembro, nem nada do tipo, porque isso aqui é uma história isolada, uma mulher que queria ficar dopada, não sei o quê, mas isso de alguma maneira entra numa agenda maior das psicopatologias pós-modernas norte-americanas, que a gente já viu em alguns outros filmes, tipo A Geração Prozac, aquele filme da Christina Ricci, que é bem, enfim, interessante, Garota Interrompida, né? Tem algumas coisas que mostram isso de uma maneira clara e assim, pintam esse cenário também, né? Então acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Eu achei esse livro bem engraçado em algumas partes, eu achei ele um pouco realmente forçadinho em algumas outras, mas no geral achei um bom resultado. Achei assim um livro divertido e assim, engraçado. Um livro engraçado, do qual assim, acho que não é nem a ideia dele ficar tirando, extraindo significados maiores do que o livro, não. Acho que é mais um livro de entretenimento, assim, mais padrão e pá, reto. Mas quem quiser pensar em mais alguma coisa sobre ele vai achar material também. Tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar. Já leram meu ano de descanso e relaxamento? Vocês tomam aí uns frontais, tomam uns... Tem muito nome de remédio aqui dentro, cara. Muito nome de remédio. Fluoxetina, né? Fluoxetina, tal. Esses bagulho, cara. Né? Enfim, eu tomei lítio uma vez, assim, muito assim. O lítio ele tem uma parada que você tem que ficar fazendo exame de sangue constantemente para ver se entra na tal da faixa terapêutica do lítio, né? Que você tem que fazer, porque o lítio dá para você controlar pelo exame de sangue. E o lítio, cara, eu metabolizava o lítio muito rápido, assim. E na época eu tava fazendo tirinha, né? Eu fui cartunista durante 3 anos na Gazeta do Povo. E eu fazia tirinha todo dia. E o lítio ele tem um efeito colateral que você começa a tremer muito, assim. Então eu já tava na base da tremedeira e não tava entrando na faixa metabólica ainda, na faixa terapêutica do negócio. Porque eu tava metabolizando todo o lítio que eu tomava, tava tomando lítio pra caralho, não tava funcionando, assim. Foi desesperador. Então essa é a minha experiência mais engraçada com remédios psiquiátricos que eu tive, então. Mas enfim, contem aí as coisas aí que vocês tomam, enfim, e vamos conversar sobre esse livro, beleza? Se inscreva no canal, dá um joia, passa pros amigos. Um abraço, galera aí. Tchau.